Eu estava escrevendo as páginas de várzea da Gazeta Esportiva, futebol amador, e o prefeito Jânio Quadros foi eleito. Eu fui escalado para entrevistar o prefeito que assumiu, nosso ex-presidente, né? Prefeito de São Paulo. E aí eu fui com um fotógrafo que era muito conhecido. Mas o Jânio Quadros recebeu a gente no gabinete e fez ali uma conversa inicial e perguntou: e onde está o repórter? E o fotógrafo apontou para mim, falou: está aqui o repórter. Falou: é bem precoce seu repórter, hein? Entrei na Fundação Casper Libero aos 15 anos de idade. Foi bem por acaso, eu vinha com um amigo que era da publicidade da Folha de São Paulo. A redação da Gazeta Esportiva era no mesmo prédio, né? E a gente acabou conhecendo, eu acabei conhecendo o diretor do jornal na época, que era o Olímpio da Silva Sá. E ele me via ali datilografando, brincando de bater a máquina ali, enfim. E ele pegou e, pô, esse menino muito novo tem que vir trabalhar, não tem que ficar brincando. E foi assim, surgiu uma oportunidade, eu fui convidado para trabalhar na Gazeta Esportiva como contínuo, que era como se fosse um office boy interno, né? E ali foi o meu começo. Então, desse trabalho de contínuo na redação, eu logo fui para trabalhar diretamente com o Olímpio, que era o diretor. Ele tinha uma secretária, a Cristina, na época, e eu tinha um bom tempo para fazer coisas, porque o auxílio ao diretor eram trabalhos bem pontuais, e quando saía da empresa, saía com o motorista, ele tinha secretária, então eu tinha bastante tempo para ler bastante, para entender como funcionava a redação, para ler o que tinha no arquivo. Eu adorava mergulhar no arquivo para encontrar as histórias. E aí o Olímpio pegou e percebeu que eu tinha bom texto e, na verdade, ele até foi um professor particular de jornalismo. Ele recebia uma pilha de jornais do mundo inteiro e ele recortava um texto e pedia para eu ler e escrever na lauda e na retranca, como os jornalistas faziam na redação, com as minhas palavras, para ele ler, revisar e me dar as dicas de como que eu tinha que fazer. E com 16 anos eu já fui mandado de volta para a redação, aí já para trabalhar como um auxiliar de redação. Comecei a cobrir repórteres que faziam o trabalho de setor ali no Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e até a Seleção Brasileira. E eu acabava entrando nas férias ou nas folgas deles para fazer os treinamentos, jogos e as coletivas desses times. E ia mostrando habilidade, porque realmente eu escrevia bem e eu adorava esporte. Esporte sempre foi um fascínio para mim, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte. Eu estava escrevendo as páginas de várzea da Gazeta Esportiva, futebol amador, e o prefeito Jânio Quadros foi eleito. E na campanha dele, ele tinha dito que ele ia revitalizar os centros esportivos municipais. Eu fui escalado para entrevistar o prefeito que assumiu, nosso ex-presidente, né? Prefeito de São Paulo. Na época a prefeitura era dentro do Parque de Ibirapuera. E aí eu fui com um fotógrafo que era muito conhecido, famosíssimo, tinha feito a cobertura da carreira inteira do Pelé. Mas o Jânio Quadros recebeu a gente no gabinete e fez ali uma conversa inicial e perguntou: e onde está o repórter? E o fotógrafo apontou para mim, falou: está aqui o repórter. Falou: é bem precoce seu repórter, hein? Eu sou apaixonado por esporte. Eu joguei bem futebol, treinei no Corinthians, treinei no Juventus. Gostaria muito de ter seguido para um caminho de atleta, mas acabei caindo numa empresa que fala de esporte o tempo todo. Eu curto fazer o que eu faço, eu adoro fazer o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço. Então, eu conheci pessoas que eu idolatrava, e aí, como profissional da área, você muda um pouco, porque aí já não é mais o ídolo, é o jornalista e o personagem ali que você tem que elogiar ou criticar, então é outro relacionamento. Então, para mim, foi mágico trabalhar cobrindo Olimpíada, cobrir Copa do Mundo. Um momento bem emblemático assim, além desses de cobrir Copa, Olimpíada, campeonatos mundiais, Fórmula 1, acompanhar Ayrton Senna, Nelson Piquet e a geração mais nova, teve um momento assim que foi um momento de dor
mas que para mim também mostrou que a gente estava no caminho certo. A Fundação Casper Libero decidiu tirar de circulação das bancas, acabou com o jornal impresso A Gazeta Esportiva. Foram 54 anos de edição diária nas bancas. Ia para o Brasil inteiro a Gazeta Esportiva. Até hoje eu recebo no meu e-mail perguntas de como é que se encontra o jornal na banca, como é que faz para ter uma assinatura do jornal, de tão forte que é essa marca. E aí, no começo dos anos 2000, 13 de novembro de 2001, foi a data que o jornal impresso parou de circular nas bancas e a Fundação Casper Libero mergulhou de vez no mundo da internet. Foi muito marcante. Para mim, mais que tudo, isso pega bastante, porque foi uma quebra ali no modelo de negócio, né? Mas assim como a gente tinha uma limitação do jornal impresso, porque ele ia para algumas bancas, ele tinha uma quantidade de leitores, na internet a gente passou a atingir o mundo inteiro, mais de 200 países, uma audiência espetacular. A maior quantidade de jornais vendidos no recorde da Gazeta Esportiva, que foram vários, o maior foram 534.530 jornais vendidos num dia. Copa do Mundo de 1970, Brasil campeão, tricampeão, e foram 3 circulações, 3 tiragens para abastecer o público que queria informação. Esse número é um número médio aí de audiência do site, né? E que vai para o mundo inteiro, né? Em todos os continentes a gente é lido. Então, mostrou que a Fundação estava certa em mudar o modelo, em ter um outro alcance e até com uma vantagem para o nosso fã, né? Porque o jornal impresso era vendido. A internet até hoje é um veículo gratuito. Esse modelo foi bem marcante, esse momento foi bem marcante e a gente mostra que a gente está no rumo certo. A Fundação Casper Libero ela é pioneira em muitas coisas. A própria Faculdade de Comunicação é um dos maiores modelos aí de pioneirismo, né? Na América. O jornal Gazeta Esportiva, em 10 de outubro de 47, quando ele foi lançado, ele veio revolucionando o mercado, que na verdade já estava revolucionado lá atrás com a Gazeta, porque o Casper trouxe rotativas coloridas, começou a ter páginas do jornal em cores, coisa que não tinha. Então são muitas marcas assim de pioneirismo aqui na Fundação Casper Libero. Eu também acompanhei esse processo todo. A gente ficou muito tempo acostumado, né? Eu peguei 17, 18 anos ali do impresso, então a gente estava muito acostumado que era o modelo que existia, analógico, né? E ele era muito eficiente, funcionava muito bem. Eu saía com um bloquinho de papel e uma caneta e eventualmente com um gravador mesmo, né? Para poder fazer uma entrevista mais longa. Tudo muito difícil para você fazer em comparação com hoje, né? O que a gente faz hoje. Hoje, com um celular na mão, você tem uma entrevista em áudio, em texto, em vídeo, você compartilha, você publica nos seus canais, nos seus veículos, nas suas mídias. Então, a tecnologia, ela revolucionou muito tudo. A gente tem foto de repórter nosso, isso eu não fiz, mas eu vi e é emblemático também, porque o jornalista está dentro do estádio, com uma máquina de escrever, datilografando na lauda. Ele pegava, terminava de escrever, passava para um office boy lá no estádio, trazer para a redação aquele escrito. Ou o fotógrafo, fazia uma fotinho, num filme de 12, 24 ou 36 poses, ele mandava o filme por um motorista para chegar na redação, revelar aquilo e o editor olhar o que tinha e escolher o que ia ser publicado. Então, assim, um outro momento, eu lembro da Copa de 1990. Então, eu tinha uma pauta para falar com o Lazzaroni, técnico da seleção brasileira. E aí eu lembro que eu liguei para ele, ele atendeu, falou: olha, Eric, eu estou dirigindo, eu estou saindo da Itália, indo para a França, estou na estrada. Eu falei: como assim? Está na estrada, falando por telefone, dirigindo? Ele falou: não, é que eu estou com um telefone celular. Estou falando de 1989, né?
Então, na época, eu fui estudar e pesquisar o que era um celular, porque foi a primeira vez que alguém me atendeu por um telefone celular e foi o técnico Sebastião Lazzaroni. Então, era uma coisa louca, assim, que a gente começou a entender como ia ser o mundo com a tecnologia. Resumir a Fundação Casper Libero na minha vida é muito difícil. Em uma palavra, é a minha vida. Estendendo um pouquinho, é uma vida que eu vivi mais aqui do que com a minha família. A gente tem uma jornada aí de 8, 9, 10 horas de trabalho, no horário comercial, que nem sempre é só comercial, porque o jornalismo não tem hora para começar e para terminar, mas a minha vida eu passei muito mais com meus colegas de trabalho do que com a minha família. Minha família eu encontro na hora de ir para casa à noite, ou na manhã do dia seguinte. Então é o tempo de convivência com meus colegas da Gazeta, da Fundação Casper Libero, são muito maiores do que eu tive com a minha família. Então, resumindo, a Fundação é minha vida. FCL, 80 anos. Eu faço parte dessa história.